Olá, galera da internet, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem de saúde e que estejam aproveitando o máximo todo o conteúdo que estamos disponibilizando para vocês aqui nessa página. Não deixe de aproveitar, assista todas as aulas, faça suas anotações, seus registros aí, para que você possa reter bastante conhecimento. Pessoal, eu sou o professor Hernandes, tá? E o conteúdo de hoje é sobre animação, então eu quero passar para vocês conhecimentos de um software bem específico, o nome dele é Adobe Animator. Eu vou passar para vocês conhecimentos desse software que vai ajudar vocês a criar animações, tá? E essas animações, elas podem ser utilizadas tanto em uma página da web, como um site, páginas de um site, também um blog, tá? Como também vocês podem criar animações para as redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e outros mais, tá bom? E ainda mais, pessoal, dá para poder transformar uma animação feita no Adobe Animator em vídeo, tá? Então, assim, é um software riquíssimo de recursos, principalmente quando a intenção é criar animações, tá bom? Como eu já disse, esse software é um produto da Adobe, tá? É um software da Adobe. Então você vai precisar de fazer a aquisição desse software para poder usufruir dos seus benefícios. O meu conselho é que você, se você já ainda não tem ele instalado na sua máquina, que você acesse o site da Adobe e veja lá as possibilidades que você tem para poder fazer a aquisição do software, tá bom? Legal, gente, olha só, eu vou fazer aqui a mudança, agora você já vai começar a visualizar a tela do meu computador, ok? Nesse momento, eu já estou aqui com a ferramenta aberta, tá? Já tinha criado um arquivo aqui para poder apresentar para vocês. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida dessa animaçãozinha simples, mas só para poder mostrar para vocês qual é o objetivo desse software. Tá? Então eu vou executar essa apresentação, depois eu vou fechar o programa e vou abrir de novo para poder mostrar para vocês do zero, desde o começo, como tudo aqui funciona. Legal? Olha só, é uma animação simples e eu estou executando ela dentro do próprio Animate. Legal? É uma animação simples, mas não é tão fácil, precisa prestar bastante atenção para poder aprender como fazer, tá? Eu apresentei dentro do software. Agora eu vou mostrar para vocês que é possível também executar ela em um navegador. Então eu vou dar um Ctrl Enter no meu teclado aqui. Ele vai fazer a exportação e já vai fazer o carregamento dessa animação dentro de um navegador que eu tenho aqui instalado no meu computador. Olha só. A primeira execução ficou um pouco pesada, deixa eu fazer aqui uma atualização no navegador. Eu posso tanto pressionar o F5 como clicar nessa ferramenta aqui. Ele faz o reload e o recarregamento. Legal? Então é isso aí, pessoal. A animação é essa aqui no meu navegador, tá bom? Agora, como eu tinha dito, eu vou fechar tudo aqui e vou abrir de novo. E aí eu começo apresentando o software para vocês. Então, vamos fechar aqui. Fechar completamente e vou carregar novamente. Então, eu já estou com o software instalado no meu computador. Isso você vai precisar de fazer também para poder reproduzir essa mesma aula. Vou clicar aqui no menu iniciar e vou escolher aqui, assim que terminar o carregamento, eu vou clicar em Adobe Animate 2020. Então, mais uma novidade, eu estou utilizando a versão mais atual do software, tá bom? Assim que terminar de carregar aqui, vale lembrar que o carregamento do software na sua máquina vai depender dos recursos de hardware que você tem. Quando você tem uma boa quantidade de memória, tá? Quando você tem uma máquina mais robusta, o carregamento é muito mais rápido. Então a sua máquina pode ser mais rápida do que a minha aqui para carregar, como também pode ser igual ou inferior. Isso depende dos recursos de hardware que você tem na sua máquina. Alguns programas, eles são realmente pesados, tá? São programas que exigem mais processamento, mais memória. Agora, alguns programas são mais leves, então também essa diferença pode ocorrer de acordo com o programa que você estiver executando. Legal? Agora, olha ali,
eu estou agora com o software aberto. Vamos supor que esta é a primeira vez que você está abrindo o programa. Aí você vai ter uma tela muito semelhante a essa. Claro, se você estiver utilizando a mesma versão que eu estou. Eu estou utilizando o Adobe Animate 2020, que é a versão mais atual que tem aqui. Olhando para essa tela, você pode pensar assim, nossa, é muito complicada essa ferramenta, tem muitos recursos, coisas que eu não sei para que serve. Calma, não precisa se desesperar. Não é uma ferramenta tão simples, mas também não é nada tão complicado que você não possa aprender, tá? Toda a diferença vai ser a sua atenção o seu cuidado realmente de estar entendendo cada recurso que eu vou apresentando e fazendo uma forma que você possa reter essas informações, tá? Então, em alguns momentos você vai precisar de dar pausa no vídeo aí, tá? Na aula, dá pausa, faz anotação ou executa você mesmo no seu computador para que você consiga reter todo o conhecimento, tá bom? Vamos começar então a apresentação do software. Dá uma olhadinha aqui na parte superior, que é padrão, tá? Que as ferramentas, né, os softwares da Adobe, sempre tem aqui na parte superior a barra de menu, tá? As barras, ou melhor, os menus servem para que eu possa acessar os recursos que não estão disponíveis de forma visual. Então, tem ferramentas aí dentro dos menus, só que elas não estão disponíveis de forma já visual. Então, de vez em quando, em alguns momentos, a gente precisa acessar essas ferramentas por via dos menus, tá? Então, é para isso que servem os menus aqui. Logo abaixo, a gente tem do lado esquerdo as possibilidades de você criar um documento. Então, tem ali o botãozinho criar e tem também aqui o botãozinho abrir. E esse botão serve também para que você possa abrir ou carregar, né? Pode usar esses dois termos, um arquivo que foi criado ou recentemente ou em algum momento no passado aí, alguma animação que você já fez e você pode então abrir através desse botãozinho. Legal? Do lado aqui no centro, dá uma olhadinha aqui no centro. Olha só o que está dizendo aqui, ó, vamos animar algo incrível. Então tem aqui essa informaçãozinha aqui, mas eu quero que você observe logo aqui abaixo, ó, iniciar um novo arquivo rapidamente. Então esta é uma forma de você começar um arquivo, tá? Um arquivo novo a partir de uma pré-definição, ou seja, a Adobe ela já preparou aqui no software alguns tamanhos padrões pré-definidos que você pode acessar rapidamente, já sai tudo preparado para você. Claro, não tem a arte, não tem a animação, não tem o conteúdo, né? O que está preparado são realmente os tamanhos dos formatos, do palco, a taxa de quadro, a plataforma. Já já vou apresentar isso para vocês, ok? Então, para começar um arquivo novo rapidamente, você pode escolher qualquer uma dessas opções. O que vai definir qual opção utilizar é exatamente quando você já sabe o que vai fazer, tá? Então, a partir do momento que você já sabe o que pretende fazer, se é um conteúdo para vídeo, você vai vir nessa opção aqui e vai escolher uma dessas opções para vídeo. Se é um conteúdo para celular, Android, você vai clicar aqui, não só Android, né, mas também tem aqui para o iPhone, tá? Então, se é um conteúdo para celular, um conteúdo mobile, aí você vai utilizar uma dessas opções. Se era um conteúdo para banner, por exemplo, um banner de uma página, de um site, ok? Aí você utiliza esse recurso aqui, ou seja, essas pré-definições aqui. Se é um conteúdo para educação, deixa eu clicar aqui fora, acabou entrando aqui, deixa eu voltar aqui novamente, eu acabei, sem querer, eu acabei clicando ali, deixa eu voltar aqui, arquivo novo, deixa ele carregar novamente, legal, mas aí não vai ficar igual, eu vou fechar aqui e abrir novamente, aqui ele deu uma travadinha ali, na hora que fui mover o mouse e acabou fechando, vou abrir novamente, para que a gente tenha uma tela inicial aqui, padrão, legal? Vai carregar aqui novamente, para que eu possa continuar a apresentação para vocês.
Vamos lá. Ok, tá terminando aqui de carregar. Ok, tá, terminou. Olha só, aqui, olha, eu tenho as opções para estudante, eu vou mostrar ela melhor em uma outra tela, tá? Tem aqui também a opção tela, ok? Que também, se você clicar aqui, tem os recursos, tá? Para você começar a criar arquivos com alguns padrões aqui, inclusive o padrão ActionScript aqui, o AS3, tá bom? Agora, uma das opções que eu mais utilizo é essa daqui, ó, mais pré-definições. Por quê? Quando eu venho aqui, e eu vou entrar agora, vou clicar para vocês verem, quando eu clico aqui, ele vai abrir uma janela, que é justamente essa que está carregando aqui agora, onde eu tenho também algumas categorias. Então, eu tenho as pré-definições aqui e elas estão organizadas por categorias. Olha só, eu tenho aqui a categoria animação de personagem. Quando eu clico nela, ele me traz aqui algumas pré-definições. E o que seria essas pré-definições? Eu falei disso o tempo inteiro, mas eu disse que eu explicaria depois. Vou explicar agora. Quando eu clico em uma dessas pré-definições, o que ele mostra aqui já? Ó, largura, altura, taxa de quadros e tipo de plataforma. Tá? Isso são pré-definições. Lembra que eu disse que pré-definição são tamanhos? Não tem nenhuma arte pronta, não tem nenhum conteúdo pronto aqui. Mas tem as configurações do palco, da do documento, onde eu vou desenvolver a minha animação. Tá? Então, é disso que se refere pré-definição. Eu tenho tamanhos, tenho taxa de quadros e tenho tipo de plataforma já definido pelo próprio programa, tá bom? Agora aqui na categoria redes sociais, eu tenho aqui algumas, vocês podem observar, ó, eu tenho algumas pré-definições com tamanhos já personalizados para redes sociais específicas. Isso não quer dizer que eu não possa aproveitar uma pré-definição desta e alterar a largura, alterar a altura, alterar a taxa de quadro. Eu posso fazer mudança, legal? Então não é porque eu tenho aqui uma pré-definição de uma forma que eu sou obrigado a usar só daquela forma. Então assim, se eu precisar de utilizar ou se eu precisar de criar aqui um arquivo para uma rede social do Facebook, tá? Eu clico ali, ó, 600 por 750. Aí ele mostra aqui do lado de cá, ó, 600 de largura, 750 de altura. Ele mostra a taxa de quadro e a plataforma. Se eu quiser fazer alteração, eu posso? Posso. Eu vou clicar aqui na largura e vou dizer assim, ó, não vai ser 600, vai ser 550. Eu digito lá o valor. Aqui na altura, não será 750, eu quero uma altura só de 400. Posso fazer isso? Tranquilamente. Você pode alterar ali, pode alterar a taxa de quadros, pode alterar o tipo de plataforma e você, basta depois que fazer as alterações, você clica em criar e você vai ter a estrutura do documento, tá? Do arquivo, da forma que você definiu ali. Legal? Então, eu estou apresentando para vocês os recursos da ferramenta, mas ao mesmo tempo já dizendo que vocês podem fazer alteração aqui, sem nenhum problema. E ao descer aqui, ó, na barra de navegação, você percebe que tem outras redes sociais aqui para baixo, inclusive vídeos, que pode ser publicado em qualquer rede social, tá? Que aceita o tipo de vídeo. Aqui eu tenho a categoria jogos, né? Ou tá como jogo ali. E aí eu tenho aqui os tamanhos muito comuns para jogos, tá bom? Inclusive, se você descer, olha só, começa com o logozinho ali indicando que é para web, tá? Aquela imagem ali está indicando que é para web. Só que um pouco mais abaixo eu tenho aqui tamanhos para celulares e mais abaixo eu tenho tamanhos específicos para iPad, mas também poderia ser um tablet aqui, sem nenhum problema. Depois eu tenho a categoria educação, que traz também algumas pré-definições, muito semelhante à de jogos e as anteriores aqui. Tenho aqui anúncios, tá? São banners, olha só, se você quer criar uma animação para um banner, e esse banner é um banner de um site, tá? Ou um blog, aí você pode vir aqui, ó, em anúncios e já escolher um desses tamanhos
definidos aqui. Legal? A gente tem aqui diversos tamanhos, bem aqui muito comum na web, tá bom? Agora aqui, olha, mais à frente eu tenho propriamente a categoria web. Então aqui em anúncios eu tenho aquilo que seria chamado de conteúdo para anúncio, né? Agora aqui em web eu tenho tamanhos que podem ser variados, pode ser para uma página mesmo. Vamos supor que você está criando um site, mas em uma página específica você quer colocar uma animação feita pelo Adobe Animate. Aí você já tem essas possibilidades aqui. Legal? E aqui por último a gente tem até a opção avançado, que aí já seria você definindo manualmente aqui qual é a plataforma que você quer utilizar. Aí você tem aqui já a definição que você vai precisar de fazer de largura, altura, a quantidade de pixels, taxa de quadro, tá? Aqui no caso seria, não é a quantidade de pixels, mas seria a configuração de qual unidade você usaria. Seria, se for pixels, pixels, se for centímetros, centímetros. Então aqui você define qual unidade que você quer utilizar aqui no programa. Então a parte avançada é uma parte que eu não quero detalhar agora, porque vamos começar do começo, né? Vamos começar do básico aqui, porque eu ainda estou apresentando a ferramenta para vocês. Bom, para a gente começar, eu vou fazer assim, ó, eu vou escolher aqui, ó, web, tá? Vou parar o web mesmo aqui e olha só o que eu vou fazer. Eu vou escolher esse aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, 960 de largura por 640 de altura. Mas aí eu vou aproveitar e já vou mudar aqui, eu vou fazer alteração. Eu vou dizer que a largura vai ser apenas 700, tá? E a altura eu vou deixar como 500. Então eu estou alterando, ok? Simplesmente estou alterando para cumprir aqui a minha própria vontade, tá? Na minha forma de pensar, o tamanho aqui de largura e altura tá bom assim, e é isso que eu quero colocar na minha página da web, legal? Aqui o tipo de plataforma, como é para web, o mais indicado é HTML5 Canvas mesmo, então deixa assim. A taxa de quadro 24 tá bom também, mas eu quero explicar para vocês o que significa isso. Se você for novo ainda por aqui e novo ainda nessa área de criação de animação, é bom que eu deixe bem claro para vocês o que significa taxa de quadro. Então, essa taxa de quadro aqui, ó, o nome abreviado para ela é FPS. FPS, que significa o quê? Frames por segundo, tá? Então, assim, quando a taxa de quadros ali está 24, o que significa? Que vai ter uma animação de 1 segundo, ou seja, 1 segundo vai ter a duração de 24 quadros. 24 quadros por segundo, tá? Se eu aumentar ali a taxa de quadros para 30, então vai ser a execução de 30 quadros por segundo, ok? Se você me perguntar assim, qual que fica melhor? O que isso implica? Implica o seguinte: 24 quadros por segundo, a sua animação será mais lenta do que 30 quadros por segundo. Então, dependendo da situação, dependendo do propósito que você está tendo, pode ser interessante ter uma animação mais rápida ou ter uma animação um pouco mais lenta. Isso você configura aqui, tá? Quanto maior o número de quadros por segundo, mais rápida é a sua animação. Quanto menor a sua taxa de quadro, tá, por segundo, vai ser mais lenta a sua animação, ok? Então, à medida que eu for passando para vocês lá dentro do software, quando eu iniciar a apresentação das ferramentas, principalmente da linha do tempo, aí você vai entender isso melhor, tá bom? Então, eu vou clicar agora em criar, faça o mesmo aí, criar. Assim que ele finalizar esse processo, aí você vai ter uma área como essa aqui.
tá? Lembrando que tem que reforçar essa informação, tá? Pode haver diferença. Por quê? Tem um recurso aqui no programa que chama-se área de trabalho. Então, o seu pode abrir com uma área de trabalho diferente da minha. E aí, a tela inicial pode ser diferente da minha, tá? Qual é a área de trabalho que está aqui aberta nesse momento? No meu caso, como eu faço para saber qual é a área de trabalho que está executada nesse momento? Então, você vem aqui no canto superior direito, olha só, aqui, olha, bem aqui, ó, canto superior direito, e você vai verificar que está ali, ó, área de trabalho. Então, quando eu clico nessa ferramenta, ele abre aqui para mim, e olha só, qual é a opção que está selecionada nesse momento? Básico. Eu estou utilizando uma área de trabalho básico, tá? E o básico, o nome já diz, é o básico, é o mínimo de ferramentas aqui disponíveis, tá? Ou exibidas aqui. Agora eu vou clicar aqui em animador, e aí eu tenho essas ferramentas aqui, tá? Eu tenho uma estrutura maior de painéis, tem uma estrutura maior aqui de ferramentas já disponíveis, ou seja, já exibida aqui nessa área, tá? Se você olhar assim e perceber assim, nossa, muito complicado, muitas ferramentas, não sei para que serve, então não é indicado você começar com essa área de trabalho. Aí eu vou voltar lá novamente na ferramenta e vou mostrar para vocês aqui, ó, tem a opção clássico, tá? Essa é a área de trabalho clássico. E aqui você tem as possibilidades, tá? Também de utilizar essas ferramentas aqui, ok? Então vou mostrar aqui com muito mais recurso aqui para vocês. Então fica um pouco mais pesado também, mais carregado. Vou voltar aqui na área de trabalho novamente e vou clicar aqui em desenvolvedor, que já é uma outra área. Aí você pode perguntar para mim assim, olha, eu posso criar uma área personalizada do meu gosto? Pode sim. Então, essas ferramentas da Adobe, inclusive o Adobe Animate que eu estou apresentando para vocês, permite que você configure a ferramenta da forma que você quer. E isso se chama área de trabalho. Então, eu posso escolher uma área de trabalho dessa aqui, fazer algumas mudanças e salvar essa área de trabalho com o meu nome. Tá? Eu vou fazer aqui rapidamente só para poder mostrar para vocês. Então eu vou voltar aqui, olha, vou clicar em área de trabalho, vou clicar novamente em básico para voltar àquela opção do início. Então essa é a área de trabalho básico que eu já tinha configurado, só que como eu não apresentei para vocês, eu vou fazer algumas alterações e vou salvar essa área de trabalho, mas eu vou salvar agora com um outro nome, legal? Olha só o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar essa barra de ferramenta que está aqui, vou clicar nela, arrastar e colocar do meu lado esquerdo. Tá? Então eu peguei aquela barra de ferramenta que estava do lado direito, cliquei e arrastei. Olha só, clicar e arrastar é assim, ó, você clica, segura o mouse, arrasta e solta no lugar que você quer. Agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir ela, deixar ela estava assim ampliada, eu vou pegar e deixar ela mais estreitinha ali. Tá bom? Ainda vou fazer assim, olha, aqui tem a linha do tempo, né? O painel linha do tempo. Para dar uma diferenciada ainda, eu vou clicar aqui em janela e vou clicar aqui, ó, propriedades, tá vendo aqui, ó? Então eu cliquei no menu, mostrar aqui, ó, menu janelas, e agora eu vim aqui no menu propriedades. E aí agora ficou propriedades bem grande aqui, tá? Eu vou até diminuir um pouco ele, deixar ele... Na verdade, ele já estava aqui, ó, só que ele estava encolhido, tá vendo? Então, você pode definir ele para que ele fique assim, ou clica nessa ferramenta aqui novamente e ele fica ali encolhidinho no canto, ok? Supondo que fosse só isso aqui, a mudança que você quer fazer, e agora você quer salvar essa área personalizada com um outro nome, pode ser o seu, mas pode ser um nome aí, tá? Então, como que eu faço para salvar essa área de trabalho que eu defini aqui? Vou clicar nessa ferramenta novamente, chamada área de trabalho, olha só, essa mesma ferramenta, e agora, o que eu vou fazer? Tem um botãozinho logo aqui, olha, tá?
que está escrito nele ali, ó, salvar área de trabalho. Só que se eu clicar diretamente nessa ferramenta, qual é o nome que ele vai dar para essa área de trabalho? É esse nome que está aqui, ó, espaço de trabalho, underline 01. Eu não quero, então eu vou apenas digitar ali, eu vou clicar lá dentro, vou apagar o que tiver lá e vou digitar, olha, minha área, tá? Só isso, deixar dessa forma aqui, ou vou mudar aqui, ó. Só apenas vou dar o nome de preferida, tá? Dei esse nome, vou clicar aqui, ó, salvar. Vamos verificar se ele salvou. Vamos clicar novamente na ferramenta. E aqui embaixo, olha só, lá embaixo, ó, tá lá, ó, preferida. Então, olha o que eu vou fazer. Vou clicar aqui, ó, primeira coisa, vou clicar em área de trabalho, vou clicar em básico. É essa aqui. Agora eu vou clicar em área de trabalho de novo, vou clicar em preferida e ele já vai mudar para esse formato aqui. Percebe então que tem diferença, tá bom? Então ele já aplicou a minha personalização para a área de trabalho. Legal, né? Olha só, agora eu acabei já falando da barra de ferramentas sem apresentar para vocês, mas essa aqui, olha, é a barra de ferramentas que eu vou utilizar algumas ferramentas para criar as nossas apresentações, tá? Então, quando você for criar uma animação, eu usei a palavra apresentação, tá? Mas a animação. Quando você for criar alguma animação, você vai utilizar uma dessas ferramentas com certeza. E uma outra ferramenta que não é bem uma ferramenta, mas um painel, tá? É a linha do tempo. Linha do tempo a gente pode dizer que é a principal ou o principal painel ou o principal recurso que eu preciso entender para realmente executar uma animação. Se você não entender a linha do tempo, como ela funciona, fica difícil para você criar uma animação, tá bom? Então, aquela animação que eu apresentei para vocês no começo, ela é uma animação feita totalmente construída sobre a linha do tempo, legal? Agora, lembra que eu falei o tempo todo lá no começo sobre taxa de quadros? Vou explicar o que significa. Olha aqui, ó, eu estou com o painel linha do tempo aberto nesse momento, tá bom? E veja que na linha do tempo tem camadas, e aqui eu tenho as ferramentas para poder criar camadas, excluir camadas, criar uma pasta para agrupar uma quantidade de camadas. Eu tenho ferramentas de visibilidade, deixar o conteúdo visível ou não, deixar o conteúdo bloqueado, travado ou não, tá? Então, eu tenho todos esses recursos aqui no painel desse grupo de ferramentas chamado linha do tempo. Agora, dentro da camada, olha só, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho vários quadrozinhos. Cada um desses aqui, ó, é um quadro, tá bom? Esses quadros aqui, lembra que a gente, na hora de criar esse arquivo, a gente definiu lá 24 taxa de quadros? Taxa de quadros igual a 24, tá? O que significa taxa de quadros igual a 24? Significa que, olha o que está dizendo aqui em cima, inclusive, olha, 24 FPS. Significa que ele vai completar 1 segundo de execução justamente quando estiver no quadro 24. Percebe que esse aqui, ó, é o quadro 25. Só que ele vai completar 1 segundo completo de animação quando for 24. Aí quando for 48, aqui, ó, ele vai fazer 2 segundos de animação. Quando eu chego lá eu estou em 48, né? Aí eu somo mais 24, 52, 72. Aqui, bem aqui, olha, vai ser 3 segundos. Então, tem como eu definir, ou tem como, pelo menos, eu saber quanto tempo vai durar a minha animação, porque eu tenho como olhar para as taxas de quadro, até onde foi a taxa de quadro, tá bom?
Legal, então é importante que vocês saibam dessas informações, saiba que cada quadradinho desse é um frame ou pode ser chamado também de quadro em português, tá? Frame em inglês, quadro em português. Então é importante vocês entenderem como funciona isso. Tem como eu fazer uma animação quadro a quadro e tem como eu fazer uma animação com já definindo vários quadros ao mesmo tempo, tá bom? Legal, então uma vez compreendido isso, fica muito mais fácil o nosso trabalho. Outra ferramenta que eu não posso deixar de apresentar para vocês antes que a gente inicie é essa ferramenta aqui, ó. Pelo menos elas você tem que entender também, que é a ferramenta Zoom. Pode parecer quase que insignificante, mas ela é muito necessária. Em alguns momentos a gente precisa constantemente ampliar o zoom e diminuir, tá? Então você pode fazer isso por aqui, olha. Zoom igual a 100, zoom igual a 200, aí de repente você está no 200, aí você fala, como é que eu volto para 100, tá? Se você clicar aqui, ó, nessa ferramenta, olha, você tem a opção aqui, ó, ajustar a janela. Se você clicar ali, ele vai voltar, não colocou 100 lá, mas ele vai ajustar para o tamanho exato disponível na sua tela. Então, como eu estou utilizando uma tela relativamente pequena, que é uma tela de um equipamento que é um notebook, então, pelo espaço que eu tenho aqui disponível, ele apenas consegue exibir 85%. Esse é o ajuste. Em alguns casos você pode conseguir 100, em outros casos você pode conseguir até mais de 100 quando você faz o ajuste ali, tá bom? Aí você ainda tem a opção de escolher o 100. Se você quiser, eu quero realmente 100% de zoom. Aí você clica aqui, ó, 100% e deixa assim. No meu caso, eu sempre utilizo muito a opção ajustar a janela, porque aí eu consigo visualizar todas as margens aqui, ó, do meu palco, tá? De canto a canto eu consigo estar visualizando ali. Legal? Tem tecla de atalho para isso? Tem. Se você clicar aqui, ó, ela não mostra, mas se você vem aqui, ó, em menu exibir, dá uma olhadinha lá do seu lado, olha aqui do lado esquerdo, tá mais para a esquerda mesmo, lá no menu chamado exibir, clica lá e aí você vai ver aqui, ó, mais um. Qual é a tecla de atalho para ele? Ctrl igual. Menos um, tecla de atalho, Ctrl menos. Ampliação, eu quero ampliar para 100%, Ctrl 1. Tá? Então, vamos fazer isso? Só para ajustar a janela que não tem atalho. Você pode observar que não tem. Olha só então, vamos testar o que ele está falando aqui. Vamos lá. Vamos aprender. Então ele disse que se eu pressionar Ctrl mais o número 1, eu tenho 100%. E tenho mesmo, olha só o zoom aqui, ó. Ctrl 1, eu tenho 100% de zoom. Ctrl menos, eu vou diminuindo o zoom. Ctrl igual, eu vou aumentando o zoom. Legal? E Ctrl 1, eu tenho o ajuste para 100%. Eu quero 100%? Não. Então, eu vou clicar aqui e vou dizer que é para ajustar a janela. Tá bom, vamos deixar assim. Pessoal, então com isso eu já fiz aqui uma apresentação panorâmica dos principais recursos que você precisa começar a entender para começar a fazer a sua primeira animação. Então, vamos agora criar de fato a nossa primeira animação. E para começar, eu vou fazer uma animação bem básica, só para você entender como funciona aqui, tá bom? Olha só, vou pegar aqui, olha, a ferramenta linha, pode ser a linha mesmo, a gente vai fazer aqui algo bem engraçado, tá? Vou pegar aqui a ferramenta linha, tá? E vou fazer assim, ó, eu vou clicar nesse cantinho aqui, ou melhor, não vou utilizar a linha, vou pegar a elipse que é mais fácil você entender. Cliquei na ferramenta elipse, segurei a tecla Shift e fiz um desenho aqui. E essa cor? De onde saiu essa cor? Olha aqui, ó, na barra de ferramenta, eu estou ali com o mouse sobre a cor do preenchimento. Legal? Então é dali. Eu quero mudar. Dá um Ctrl Z para tirar esse objeto desenhado. Primeira coisa, Ctrl Z. Vem aqui, escolhe uma outra cor, pega a ferramenta novamente que você quer, agora segura o Shift e faz o desenho. Legal? Detalhe,
ao fazer isso, percebe que ele aplicou ali, olha, vou dar um zoom aqui para você observar, ele aplicou ali uma borda, tá vendo? Se eu for com o mouse bem próximo da borda, ele mostra que tem uma borda ali. Ah, eu quero tirar essa borda, o que eu faço? Eu clico bem em cima dela. Quando eu clico em cima dela, ele já seleciona ela para mim. Basta então dar um delete e aí eu estou sem borda nesse momento. Bom, feito isso, olha o que eu vou fazer. Vou selecionar essa elipse que está aqui criada, tá? E vou simplesmente fazer ela bater e subir. E vou começar então aqui fazendo animações bem curtas para você começar a entender. Então, olha só, ao desenhar esse objeto aqui, essa elipse no meu palco, a gente chama esse quadrado aqui branco de palco, tá? Ao desenhar essa elipse no meu palco, ele olha aqui para a parte inferior. Ele criou ali uma bolinha, uma elipse ali também, olha só, para dizer que aquele quadro está preenchido. Então, o quadro 1 já está com esse conteúdo, tá? E se eu apagar esse conteúdo, o que acontece? Ó, vou selecionar e vou dar um delete. Olha só para você observar novamente que agora aquele quadrado ali, né, aquele frame, ele tem um quadro-chave, aquela bolinha não preenchida ali se chama quadro-chave, mas ela não está preenchida porque não tem um conteúdo dentro dela. Então, quando tem um conteúdo, não importa qual, mas se tiver um conteúdo, ela vai ficar preenchidinha, tá bom? Então, vou voltar aqui. Posso dar um Ctrl Z? Posso. Com o Ctrl Z, ele já volta à forma que eu tinha feito antes. Então, agora, mais uma vez, esse quadradão branco aqui, ó, é a área do meu documento, ou do meu arquivo, que a gente muito costumeiramente chama de palco, tá? Então, eu estou aqui com esse palco e agora eu vou fazer uma animaçãozinha pequena aqui. Eu vou clicar aqui, olha, no quadro 5 e vou pressionar a tecla F6, tá? Quando eu pressiono F6, ele cria para mim ali um quadro-chave no frame, tá? Ou no quadro 5, tá? Eu fui lá no quadro 5, cliquei e dei um F6 para que ele possa criar um quadro-chave. E aí, quando eu crio o quadro-chave, o que eu preciso fazer agora? Mover o objeto de posição, porque se eu não fizer isso, ele não entende que está havendo ali uma mudança de posição. Então, olha só, no quadro 1, ele está nesta posição. No quadro 5, eu quero que ele desça, ele vem para cá, ó. Tá? Bem aqui assim. Então, no quadro 1, ele está lá. No quadro 5, ele está aqui embaixo. No quadro 10, vou dar um F6 também ali. Ele vai subir de novo, só que agora não tanto mais, um pouco menos. Tá? No quadro 15, vou dar um outro F6 e vou fazer ele descer novamente. No quadro 20, vou dar um outro F6, pressiono as teclas F6 no teclado aí. E vou subir novamente, só que fazendo ele subir menos. E no quadro 25, eu vou pressionar de novo F6 e vou fazer ele parar agora aqui embaixo. Então, ele começa lá em cima, o correto era, na verdade não, é de cima mesmo, né, para fazer como se ele estivesse quicando, né, batendo e subindo. Então, ele começa lá em cima, no 5 ele desce, no 10 ele sobe, só que não sobe tanto mais, no 15 ele vai amortecendo, no 20 também você percebe que ele amorteceu mais ainda, e assim até que ele pare. Então, é isso. Só para você começar a entender como funciona. E agora, como que eu faço uma animação perfeita? Porque se eu dar um Enter, ele vai fazer isso. Não está uma coisa bem perfeita, tá? Eu quero que ele faça algo mais suave. Como que eu faço isso? Eu clico, eu vou mostrar para vocês aqui em tela cheia, tela grande, para vocês entenderem. Ó. Eu venho entre os quadros com o botão direito do mouse e coloco ali, olha, opção, criar interpolação de forma. Nesse caso, é interpolação de forma. Em alguns casos,
pode ser interpolação clássica ou interpolação de movimento. A gente vai trabalhar bastante com interpolação de forma, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? Vou repetir o mesmo processo para os demais espaços que eu tenho ali. Fazer a mesma coisa aqui, fazer o mesmo aqui, fazer o mesmo aqui e fazer o mesmo aqui. E agora eu vou dar um Enter para vocês verem que vai ser algo mais suave. Olha só. Legal? Então, é isso que eu estou apresentando para vocês. Isso é uma animação simples, mas para você começar a entender o conceito de animação. Legal? Agora vamos produzir aquela que eu apresentei para vocês no começo da nossa aula, tá? No começo da aula eu disse que a gente faria aquela animação ali. Então, o que eu vou fazer com essa aqui? Eu vou descartar, vou fechar aqui, olha, sem salvar, tá? Cliquei no xizinho aqui, ele vai perguntar para mim se eu quero salvar, eu vou falar que não, não quero salvar, foi só para poder apresentar para vocês. Agora, eu vou clicar novamente em mais predefinições aqui. Quando abrir, eu vou escolher o Web novamente. Está aqui a opção alta, 960 por 640. Vou diminuir aqui para 800, mudar um pouquinho agora, 800. E a altura eu vou colocar apenas 400. Ou menos, vou deixar 600 de largura. Legal? Taxa de quadro é a mesma, tipo de plataforma a mesma coisa. Vou clicar agora em criar. Ele vai abrir, quando ele abrir, essa janela fecha automaticamente. Fechou, estou aqui, tá? Ele já vem ajustado? Não, ele está com 100% aqui, ó. Quando eu clico em ajustar, ele até ampliou um pouquinho mais, foi para 106 agora. Legal. Agora a minha ideia é fazer algo semelhante àquela que eu apresentei para vocês. Então eu vou começar como? Vou pegar aqui a ferramenta linha e tem um outro recurso que eu não apresentei para vocês, que é importante que eu fale dele, que é a exibição de réguas. Se você pressionar no teclado aí Ctrl Shift R, vamos ver se vai aparecer. Não, não apareceu. Então é aqui, ó, menu exibir, e você vem aqui, ó, réguas. Olha só, a tecla de atalho é Ctrl Alt Shift R, tá? Então se você quiser utilizar os atalhos, é Ctrl Shift Alt R. Aí ele vai exibir. Isso aqui é as réguas, tá vendo? Na parte superior temos as réguas ou as réguas e tem aqui na parte lateral esquerda. Eu vou chamar de réguas porque eu tenho aqui superior e inferior, tá? Ele exibe a régua aqui na parte superior e na minha margem esquerda, tá bom? Para que servem as réguas? Primeira coisa que eu vejo como fundamental é para você poder visualizar o alinhamento do seu conteúdo. Então, o principal motivo de você utilizar a régua é justamente você ter uma ideia mais clara de como está ficando o alinhamento dentro do seu palco, que é a sua área de documento aqui, tá? E uma outra vantagem que eu vejo nas réguas é que se você clica sobre ela, da forma que eu estou fazendo aqui, ó, clica e arrasta, você pode trazer as guias, chamadas linhas guias, para te orientar mais ainda no posicionamento do seu conteúdo. Fora isso, temos essas possibilidades. Fora isso, também temos o painel aqui, olha, do lado direito, painel chamado alinhar, que ele também ajuda bastante na certeza que você precisa ter dos alinhamentos. Então a gente pode utilizar agora tanto as linhas guias, como também pode utilizar o painel alinhar. Nesse momento eu vou utilizar o painel alinhar, então eu vou remover essa guia. Como que eu removo? Eu cliquei lá na régua e arrastei ela, agora eu quero devolver, eu clico nela e levo de volta, até chegar lá ela some, tá? Ocultou lá, tá bom? Agora eu vou pegar a ferramenta linha, então olha só, cliquei aqui na ferramenta linha e vou desenhar aqui na parte inferior uma linha bem pequena, tá? Ela até pode, vou até dar um zoom aqui, ó, para mostrar para vocês, que você pode, por exemplo, fazer com que a linha passe um pouco para fora, tá vendo?
eu não coloquei ela totalmente dentro, assim, eu vou deixar ela um pouco para fora, assim, tá bom? O que eu posso fazer já? Eu posso garantir o alinhamento. Eu vou clicar aqui no painel alinhar e vou me certificar, olha só, alinhar ao palco e aqui, olha, centro horizontal. Então, ao clicar aqui, eu estou garantindo que essa linha está bem no centro, bem no meio do palco, tá bom? Feito isto, o que eu vou fazer? Eu vou, agora eu vou fazer assim, eu vou clicar nessa ferramenta, na verdade não, eu quero fazer com que essa linha percorra toda a altura do palco e em algum quadro que eu vou definir aqui, eu quero que ela alcance o topo. Então vamos lá. Eu quero que exatamente quando completar ali, ó, 1 segundo, que é no quadro 24, eu já apresentei, já expliquei isso para vocês. Olha só, no quadro 24, eu vou dar um F6 para ele criar um quadro-chave. E quando chegar aqui, eu quero que ele tenha ultrapassado até a altura máxima lá em cima do palco, tá? Como que eu faço isso? Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de transformação livre. Vou clicar nela, vou vir aqui novamente, olha só, tem essa bolinha aqui, ó, bem no meio. Vou clicar nela e colocar ela para baixo. Quando eu faço isso, eu estou instruindo o meu software de que eu vou fazer com que essa linha cresça só para cima, tá? Se eu não faço isso, ele ia fazer ela crescer proporcionalmente, tanto para cima como para baixo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou arrastar até o final. Aqui eu tenho certeza que chegou ao final, não tem problema se passar assim um pouco, porque a parte que ficar para fora não vai ser exibido na minha animação, ok? Então assim, olha, no quadro 1, essa linha está lá no comecinho. No quadro 24, ela vai estar ali na altura completa aqui. Legal. Agora, o que falta fazer? Vamos já animar. Botão direito e criar interpolação de forma. Vamos ver se funcionou? Vamos dar um Enter. De novo. Funcionou. Legal? Agora, eu vou criar aqui uma outra camada, tá? Uma outra camada aqui. Como que eu crio uma camada? Essa ferramenta aqui, ó, nova camada. Eu vou clicar nela, ele vai criar uma camada 2, tá? Quando eu tenho várias camadas, é importante que eu vá renomeando, porque aí eu vou saber o que está em cada camada. Então, na camada 1, eu vou dar um duplo clique e vou colocar o nome dela, que seria linha vertical, só verte assim, tá? Na camada 2, ele pediu para me confirmar, eu dou um OK. Na camada 2, eu vou dar um nome de linha e ela vai ser a linha horizontal. Só assim, tá? Vou dar um Enter. O que a gente vai fazer aqui? Nessa linha horizontal, eu não vou fazer ela começar também do quadro 1. Vai ser uma espécie de uma sequência. Então, na camada linha horizontal, eu tive uma linha que saiu aqui de baixo e no quadro 24 alcançou o topo. Nesta segunda camada, eu vou fazer com que a animação comece do quadro 25. Então, eu clico no quadro 25 e dou um F6. E agora, o que eu quero fazer? Eu vou pegar também uma linha e vou colocar desse lado aqui, ó. Eu poderia colocar desse sem nenhum problema, mas eu prefiro, nesse momento, começar daqui. E aí, eu desenhei uma linha aqui. O que eu preciso fazer? Vou me preocupar muito com alinhamento nesse caso aqui. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção e vou fazer a seleção aqui da linha, tá? Uma vez que você tem o objeto selecionado, aí eu posso vir aqui no painel alinhar e falo para ele, olha, eu quero que você alinhe no centro verticalmente. Essa aqui não, porque aqui ele vai jogar aqui para o meio. Eu não quero que vá para o meio, eu quero que fique aqui mesmo na direita, tá? Então eu vou apenas utilizar esse alinhamento aqui, ó. Cliquei
E agora eu posso ter certeza que ele está alinhado no centro, sim. Próximo passo, vou clicar agora no quadro 48 aqui, olha, tá? Cliquei no 48, poderia ser o 49, tá? Vou clicar no 49 ali e vou dar um F6. E o que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui, olha, em ferramenta de transformação. Vou clicar naquela bolinha que vocês já visualizaram, olha só, essa bolinha aqui a gente chama de mira, poderia ser chamado de mira, né? Eu clico nela ali e simplesmente deixa eu voltar. Olha só, se eu não faço isso, quando eu aumento assim, ó, ele aumenta tanto para um lado como para o outro. Por isso que eu tenho que mudar aqui, ó, e dizer, olha, eu quero que você expanda só para lá, só para a minha esquerda. Então eu arrasto ela para o lado inverso do lado que eu quero ampliar ela. Então se eu quero ampliar ela para o lado esquerdo, então eu arrasto essa bolinha aqui para a direita. Legal? E aí é só ultrapassar o limite do quadro. Bacana. Agora vamos voltar lá e vamos aplicar também a animação. Botão direito e coloco aqui, ó, interpolação de forma. E aí eu posso ter certeza que, olha só, bacana, né? Aí vai até que pare. É assim mesmo, essa era a ideia, tá? Agora, o que que acontece? Eu quero que, à medida que ele termine de executar, eu quero que ele dá uma tremidinha, fica ali tremendo um pouquinho. Como que eu faço isso? Eu vou fazer assim, ó, no quadro 50, eu dou um F6. E o que eu posso fazer agora? Já que eu coloquei um F6, eu vou apenas dar uma mascarada aqui, tá? Na verdade, não vai acontecer aqui de ser aplicado um efeito. O que eu vou fazer é o seguinte, o meu quadro atrás não é branco, então eu vou mudar a cor aqui, ó, do traçado, ó, cor do traçado, vou clicar aqui e vou colocar branco. Legal? Então, a linha está lá, mas ela não vai ser exibida porque ela está igual à cor do fundo. Legal. Agora, no quadro seguinte, olha só, eu estava no 50, fui para o 51, vou dar um F6 novamente. E agora eu vou voltar aqui, olha, a cor para a cor preta. Novamente, olha, no próximo quadro, F6. Vou colocar aqui, ó, novamente branco. E no próximo, F6, eu vou colocar preto. Então, só de fazer isso, ele já vai ficar fazendo uma espécie de uma piscada ali, mas na verdade, ele é só uma ideia de fazer uma combinação de cores para dar aquela ideia de que está havendo ali alguma animação. Vamos ver como vai funcionar isso? Olha lá. Viu só? Essa animação aqui, ó, dos quadro a quadro é isso, olha. Só que é tão rápido que quase não dá para perceber. Teria que fazer mais vezes ali para poder ver isso acontecendo melhor. Mas tá bom, essa é a ideia. Agora o que eu vou fazer? Vou criar uma nova camada, tá? Eu tenho duas camadas aqui. Vou criar uma nova camada e nessa camada eu vou chamar ela de quadrado. Então percebe que eu estou mudando algumas coisinhas daquela anterior que eu tinha mostrado para vocês. Então chamei ela de quadrado, dei um Enter. E o que eu vou fazer agora? No quadro 55, aqui, eu vou dar um F6. E o que eu vou fazer? Essa opção aqui, olha, tá? Ela precisa ir até ali para mim, porque eu preciso ver a linha. Então eu vou clicar aqui embaixo, ó, e vou dar um F5. Em vez da F6, eu vou clicar aqui, ó, na camada de baixo e vou dar um F5. Que é uma forma de você fazer com que o conteúdo da camada anterior vá até aquela posição. Então eu fiz isso aqui. Agora eu vou pegar aqui o texto, a ferramenta texto, vou clicar aqui e vou digitar ali um texto. Bem-vindo, tá? Um texto comum.
Ou melhor, coloca aqui, ó, Somos Microcamp. Fiz assim. Agora, esse texto eu não tenho certeza que ele está bem alinhado. Então, eu vou clicar nele. E eu vou clicar aqui, ó, na ferramenta do painel Propriedades. Quando eu clico, ele vai expandir o painel Propriedades. E aí, eu posso escolher aqui, ó, a fonte. Tá? Eu defino aqui a fonte. Tá? Aqui eu vou escolher a fonte. Deixa eu tirar essa tela aqui. Aqui eu defino a fonte, como vocês perceberam. Tá? Aqui eu defino o estilo. Aqui eu defino o tamanho. Tá? Então eu posso clicar e digitar ali o tamanho que eu quero, olha só. Ou eu posso vir com o mouse assim ó, e arrastar para a esquerda ou para a direita. Então, para um lado eu aumento, para outro eu diminuo. Legal? Aqui o preenchimento eu coloco a cor. Legal? Aqui então o preenchimento da cor. A cor do texto. Agora eu vou me preocupar com o alinhamento. Então eu vou clicar aqui ó, no painel alinhar e vou dizer para ele ó, centro, centro. Tá bom? Agora eu clico novamente nessa ferramenta para recolher, para ele não ficar ali tomando todo o espaço, tá? Clico aqui, ó. Aí ele recolhe lá para minha direita e eu fico aqui com o espaço. Detalhe, eu chamei, então só atenção aqui, ó. Ele acabou, deixa eu só verificar. Ele acabou, deixa eu ver aqui onde é que tá. Vou clicar no texto. Eu acabei colocando o texto na camada errada. Como que eu faço para resolver isso? Eu vou selecionar o texto e vou dar um Ctrl X, tá? Porque ele estava aqui nessa camada linha, ó. Eu não quero ele aqui, eu quero ele numa outra camada. Então, já que eu peguei a ferramenta ali e digitei o conteúdo, eu não vou perder a formatação, tudo que eu fiz. Então, eu cliquei e dei um Ctrl X. Ctrl X é copiar, tirando o lugar, recortando o lugar, tá? Então, você remove o objeto daquela posição, daquela camada ali. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, então, eu vou criar uma nova camada e essa nova camada vai se chamar de fato texto. Então, essa é a camada do texto. Vou dar um Enter. E agora eu estou na camada texto selecionado. Aí sim, eu vou lá no quadro, pode ser o quadro 70 dessa camada, e lá vou dar um Ctrl V para colar o texto que eu tinha já formatado, tinha feito tudo e eu não queria perder. Percebe que ele ficou bem sobre a linha. Eu não quero que ele fique sobre a linha, tá? Ele ficou aqui, olha. De novo, parece que não pegou. Tem esse probleminha aqui, ó. Vou dar um F5. Deixa eu ver o que ele fez. Quando eu vou no quadro 70, eu vou dar um F6. Isso. Ctrl V. Eu estava me esquecendo disso. Você tem que certificar que ele criou ali o quadro-chave. Então, eu até tive que voltar aqui, ó. Por quê? Ele estava colocando aqui, ó, no quadro 1. Tá? Ele estava colocando o quadro 1. Deixa eu só voltar aqui, ó. Refazer a nova camada, refazer a nova camada. Ctrl Y. Isso. Ele tinha feito, mas tinha colocado aqui, ó. Tem que tomar esse cuidado. Tem que certificar que o objeto está no lugar que você deseja que ele esteja, tá bom? Então, você clica no quadro 70, dá um F6 e aí você dá um Ctrl V se você precisar de copiar e colar o objeto em outro lugar. Agora, o que você precisa fazer? Eu tenho aqui, olha, a camada quadrado. Tem uma camada quadrado aqui. E eu quero que tenha um retângulo atrás desse texto. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu estou com a camada quadrado aqui. Mais ou menos aqui termina essa linha, porque eu estiquei ela para que ela aparecesse até aqui. Legal? Eu pretendo fazer assim, ó. Vou clicar um quadro a mais, tá? Deixa eu só expandir aqui um pouquinho,
subir aqui que vai ficar um pouco mais fácil para você visualizar. Olha só, na camada quadrado, eu vou vir aqui, ó, no quadro 56, vou dar um F6. Agora, vou voltar aqui. E o que que eu quero? Eu quero pegar, vou pegar aqui a ferramenta retângulo. Vou fazer assim, vou desfazer, Ctrl Z. Por que que eu desfiz? Porque eu preciso estar visualizando aqui esta linha, tá? Então, desfiz para voltar aqui para a mesma posição da linha. Agora eu vou pegar a ferramenta retângulo e vou desenhar um retângulo aqui, olha. Assim, ó. Legal? O que que eu vou fazer ainda? Desenhei o retângulo, eu vou clicar aqui nas bordas do retângulo para tirar a borda. Então, cliquei aqui, ó, duplamente nas bordas do retângulo e vou dar um delete para poder apagar ali. Agora eu vou me certificar do alinhamento. Então, vou vir no painel alinhar e dizer para ele que é no centro horizontal que eu quero ele. Centro horizontal. Se eu colocar centro vertical, ele vai vir para baixo. Deixa eu ver. Não, não veio. Clicar aqui, vamos de novo. Agora que fez, tá? Agora ele aplicou. Essa é a ideia. Ele veio, agora ele desceu e ficou sobre a linha. Legal? Então, só vou mudar essa cor dele. Tá verde, e o texto também é verde, então não vai ficar legal. Então, o quadrado verde veio para cá. E eu estou aqui com uma camada quadrada selecionada. Eu vou fazer assim, olha. Vou estender ele até aqui. Tá? Então, ó, eu criei ele aqui. Por isso que ele está assim selecionadinho. Vou vir até o quadrado 70 na camada quadrada. Vou dar um F6 para trazer até ali. Ok? Só que agora eu vou selecionar o quadrado que está o texto, que é esse daqui. Por quê? Porque assim, quando eu clico no quadrado que está o texto, aí ele já seleciona o texto para mim. E o que que eu preciso fazer? Eu tenho que mudar a cor. Não posso deixar o quadrado verde e o texto verde, porque aí não dá para poder ler o conteúdo. Agora eu vou clicar aqui, ó, na ferramenta, pode ser aqui também, ó, ferramenta de cor, e aqui eu escolho uma outra cor. Pode ser também aqui, olha. E eu escolho uma outra cor para o texto aqui, por exemplo, branco, para sobressair ali. Legal? Então, aqui, até aqui a linha está, e aí aparece um retângulo verde. Quando chega aqui, o retângulo ainda está, mas aqui aparece o texto. Tá bom? Vamos supor que eu ainda quero fazer mais coisas. Tá? O que eu quero fazer? Eu quero que esse retângulo, eu quero que ele mude um pouquinho de cor. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Ó. Eu vou clicar aqui no quadro 60 dele, vou dar um F6, aí eu crio um outro quadro-chave. E agora eu vou clicar na ferramenta cor e vou mudar aqui para uma outra cor. Um vermelho. Vou dar mais um outro F6 no quadro 65, um outro F6, e vou mudar para uma outra cor, e depois ele vai voltar para o verde. Então vamos ver como vai fazer isso. Olha só, ele começa assim, verde, dá aquela mudada de cor, mas aí ele volta, olha só. Legal? Bacana. Então, já ficou um pouco diferente daquela que eu apresentei para vocês, eu quis mudar um pouco para ficar diferente mesmo. Agora, vamos dar um Enter para poder visualizar todo o nosso resultado. Que bacana, né, pessoal? Como que eu visualizo esse resultado no meu navegador? Ctrl Enter. Aí ele vai exportar para o formato de HTML, que é o que vai exibir no nosso navegador, tá? Olha só. Ok? O único problema aí que vocês podem estar observando é que ele não para, ele vai ficar repetindo.
tá? Para fazer ele parar, a gente tem que colocar um comando para ele entender qual é o momento que ele deve interromper, tá? Então vou fechar aqui e vamos lá. Como que eu insiro uma ação de stop para dizer para ele, olha, aqui você tem que parar, terminou, pare. Então eu vou voltar aqui na linha do tempo e aí eu vou vir aqui, ó, na última, ou seja, no último frame da minha animação. E o último frame da minha animação é o frame 70, que está nessas duas camadas. Então, como eu tenho duas camadas juntas, que terminam juntas, então tanto faz colocar a ação em uma como em outra. Eu gosto sempre de colocar na última aqui. Então, a minha última camada é a texto. Então, na camada texto, lá no quadro 70, eu clico para poder selecionar. E aí, eu pressiono F9 no teclado. O F9 vai exibir esse painel aqui chamado Ações. E aqui em Ações, eu vou colocar isso aqui, ó, um comandinho simples. É uma ação simples de ActionScript, chamado de Stop. Tá? Faço isso. Não precisa fazer mais nada, só fez isso, pode minimizar o painel e aí você dá uma olhadinha ali, olha, vou dar um zoom aqui, veja se apareceu um Azinho sobre aquela elipse ali, sobre aquela bolinha preta. Se apareceu o A, é porque a ação foi aplicada no lugar certo. Por último, vamos fazer de novo agora, vou dar um Ctrl Enter para ele exportar novamente. Quando você faz qualquer alteração e você quer visualizar essa alteração no navegador, você tem que exportar novamente. Então, realmente tem que fazer aí o Ctrl Enter para poder fazer novamente a publicação do conteúdo no navegador. Viu só? Para repetir aqui no navegador, F5, e ele vai mostrar para vocês. Olha que bacana. Show, né, pessoal?